Fala galera, iniciar a semana falando do jogo, né? Fala Xerife, falando do jogo Corinthians e Flamengo, né? Jogo bem jogado pela equipe do Flamengo, né? O Flamengo tem a melhor elenco do futebol brasileiro para mim, é claro que tem alguns elencos que estão se fortalecendo, Atlético Mineiro, o próprio Inter, alguns bons elencos, e tem aí, né, São Paulo, enfim, tem alguns elencos que são bons, mas o Flamengo realmente é muito superior. Você vê o Flamengo ontem, né, sem vários titulares considerados, Rodrigo Caio, Arrascaeta, enfim, tanta gente boa, né, e ontem, mais uma vez, mostrou a capacidade desse elenco, né, o Domi começa a entender melhor esse elenco do Flamengo, né, e alguns jogadores machucados, ele tem poupado, fazendo algum rodízio nesse momento, essa é a maneira dele trabalhar, mas o Flamengo tem uma equipe muito forte, né, a maneira de jogar, né, como eu falo, eu acho que a maneira que o Domini quer que jogue, a gente ainda está buscando essa maneira, eu ainda não encontrei, vamos aguardar. A única coisa que apareceu para mim foi essa mudança, esse revezamento dos jogadores. Mas o Flamengo é uma equipe muito forte, com um elenco muito forte, com jogadores tecnicamente muito bons, e isso faz a diferença. Eu vejo muita hipocrisia de algumas pessoas comentando, falando várias coisas que para mim não me entram na cabeça. Você, primeiro, para se formar um bom time como o Flamengo, para ser campeão, jogadores, e o Flamengo contratou muito bem. Então o Flamengo fez boas contratações, jogadores encaixaram, tem fome de ganhar título, uma coisa que o Jesus deixou bem claro na sua saída, que o Flamengo é muito grande, no que o Braz sempre fala, né? O Marcos Braz tem falado que o Flamengo não pode ficar tantos anos sem ganhar brasileiro, e eu concordo, assino embaixo com ele, principalmente do que foi construído pelo Flamengo, né? Essa gestão, né, fortíssima, e o Flamengo tem que ir em busca de títulos. Eu sempre acho que o Flamengo, na minha concepção, vai lutar por todos os títulos. Vai ganhar todos? Não. Eu acredito que não. Mas ninguém sabe. Por que não? Agora eu acho difícil. Porque vai ter algum momento que vai privilegiar algumas competições e aí talvez a equipe não fique tão forte. Mas tem tudo para lutar, para ganhar títulos importantes. Tem a Libertadores, tem Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. O Flamengo é muito forte. O Flamengo é muito forte e demonstrou ontem diante do Corinthians, né? Alguns jogadores fora e, mais uma vez, né, a capacidade de Everton Ribeiro, e tem mais uma garotada que vem muito forte, uma garotada que entendeu esse espírito, que cresce com esse espírito, né? O Natan, o goleiro Hugo, enfim, tanta gente boa que tem entrado nesse espírito do que é o Flamengo. Então o Flamengo mereceu. Comentar o jogo, não dá para comentar muito, foi muito superior. O Corinthians, agora faltando o Corinthians, o Wagner fez algumas mudanças e melhorou. Eu vi algumas pessoas falando, porque abriu. Não tem essa de abrir e fechar, o Corinthians não vai ficar só atrás, o Corinthians estava perdendo o jogo, precisava abrir, e quando abriu, mereceu até fazer, né? Quando estava 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, né? E jogar com o Flamengo é muito difícil, então se especula agora, se fala muito do Cássio, é muito injusto tudo isso. Concordo com o Augusto também, que tem um momento, às vezes, também, o próprio Cássio, por que não sair um pouco, descansar um pouco, ficar até no banco, né? Se não quiser ficar no banco, descansa um pouco, porque é um goleiro espetacular, um cara que tem, realmente, você viu o desabafo dele e eu fico triste com isso, porque tudo cai das costas dele, por tudo que ele conquistou, principalmente ele e Fagner, né, ali, né, cai nas costas dele, mas assim, o Cássio está sendo pressionado muito pela torcida, por algumas pessoas da imprensa também, mas eu também acho que tem que repensar, o Mancini conversar bastante com ele, às vezes ficar fora também alguns jogos é bom, e depois voltar com a cabeça boa, porque ele é um ótimo goleiro, uma ótima pessoa, um cara do bem, um cara espetacular, já estão falando até na saída dele. Eu espero que não, né, que ele continue no Corinthians, não é um mau momento que vai tirar Cássio agora do Corinthians, porque ele foi tão importante em outros momentos, acho que às vezes um descanso também ajuda. O Corinthians está num momento dificílimo, não se encontrou ainda, o Wagner Mancini está chegando agora, ganhou seu primeiro jogo, já perdeu agora de 5-1 e tem as dúvidas, mas eu não tenho dúvida, eu acho que o Wagner tem tudo para fazer um bom trabalho no Corinthians, agora tem que esperar, tem que aguardar mais uma vez, é uma pancada forte, 5-1, nos últimos jogos contra o Flamengo é só goleada, tem que se fortalecer muito o Corinthians, espiritualmente, se fortalecer tecnicamente e principalmente dentro de casa, assim, fazer essa força, né, que sempre foi o Corinthians dentro da sua casa, né, então tem como reverter? Tem. Muitas vezes, alguns estão falando Corinthians na segunda divisão, é muito cedo para se falar isso. É claro que a pressão é muito grande. Hoje o Corinthians, né, dependendo do jogo de hoje, vai estar colado ali em 16º, e com ainda o Atlético Paranaense com um jogo a menos, então podendo ainda estar nesse Z4, pode estar sim. Só é o Bahia ganhar hoje, né? Enfim, vamos aguardar, né? Tem alguns resultados hoje que pode ser ruim, mas precisa melhorar. E principalmente anemicamente, a equipe do Corinthians, ela tá muito mal assim, a gente vê, né? Começa o jogo, mas aí toma um gol, se perde um pouco, vai em cima pela grandeza que é o Corinthians, mas melhorar o vestiário, dar um ânimo a esses jogadores, eu acho que esses jogadores são vencedores,
demonstraram isso alguns desses jogadores ao longo dos anos jogando pelo Corinthians, mas não só eles não, né? Tá? A gente fala muito de grupo, de vestiário, mas os outros também que estão chegando precisam melhorar, e muito. Então essa é a minha ressalva que eu faço ao Corinthians, e o Flamengo superior, nadando de braçada, e vai tentar ganhar os maiores títulos possíveis aí, pela capacidade técnica que o Flamengo tem.